Esse aí é o meu pai, José Vieira de Souza. Nós tivemos uma família muito desorganizada. O meu pai, ele era violento com os filhos, aquele negócio bem rigoroso. Os seus filhos, antes dos 18 anos, todos saíram de casa. Nós tivemos uma vida muito difícil, assim, com o nosso pai. Mas aí eu saí de casa aos 13, 14 anos. Aí eu vim parar aqui em Petrolina. Cheguei aqui em Petrolina, passei a estudar a palavra de Deus, conhecer Jesus. Quando o meu pai soube que eu tinha aceitado Jesus, chegou aos meus ouvidos, ele disse para as pessoas que tinha perdido um filho, mas o tempo foi passando e meu pai passou mal, ficou doente, não tinha quem cuidasse dele. Eu trouxe, fiz o convite para ele vir morar em Petrolina. Ele veio para cá e a ideia dele era a seguinte: olha, eu vou para passar uns dias lá, agora nunca vou ser crente. Quando meu sogro chegou em minha casa, eu sabia que ele fazia parte do espiritismo. Ao abrir sua mala, eu pude encontrar vários objetos que faziam parte da cultuação que ele tinha lá em Serra Talhada, com Zé Pilintra, com chifre de bode, com outras coisas mais bem cavernosas que a gente encontrou na mala dele. Ele era daquele tipo que usava aquele rosário no pescoço, sabe? Que ficava assim, fumava bastante. Ele criou uma verdadeira barreira em relação à religião. Então, ele ficava ouvindo tudo, mas não falava nada. E um certo dia, ele começou a me fazer perguntas sobre Jesus. Ele queria entender melhor as razões pelas quais a gente tinha essa fé. Nossa família sempre foi uma família muito musical e o tempo todo as músicas estavam falando de um Jesus que ele não conhecia. O ensaio do grupo, sempre na minha casa, trazia pessoas para o convívio dele que começava também a falar de Jesus, e isso despertou nele um interesse por conhecer Jesus. E aos poucos a gente pôde ir observando a mudança de vida. Ele não usava mais o rosário. Ao abrir a mala dele, eu não encontrei mais a foto do Zé Pilintra, eu não encontrei mais chifre de bode. Um certo dia, eu não encontrei mais nada que fazia parte da vida espírita dele antes. Isso foi nos surpreendendo, isso foi nos estimulando a continuar falando de Jesus para ele. Passado o tempo, ele finalmente conseguiu deixar de fumar. Foi uma guerra, uma verdadeira luta, mas ele conseguiu finalmente largar o vício de fumar. E aos poucos ele foi se aproximando mais da gente e começou a alguns cultos passar a frequentar conosco. Era final de ano. Eu e Francisco estávamos fazendo um momento de louvor do culto de pôr do sol, quando o seu Zé entrou pelo meio da igreja improvisada, na escola, vestido numa bata batismal. Nossa, a gente quase cai, quase desmaia. Foi um susto tremendo. Foi muito emocionante ver o meu sogro tomar a decisão e fazer uma surpresa tão linda pra gente naquela virada de ano. Se eu não soubesse de nenhuma história que falasse que Deus transforma as pessoas, eu tinha a do meu pai. Não há como questionar a mudança do meu pai. Para reintegrá-lo na família novamente foi um pouco difícil. Muitas barreiras foram criadas por causa do comportamento dele antes de Jesus. E nós planejamos uma viagem para Belo Horizonte para que eles pudessem se reaproximar, tanto filhas como pai. A minha intenção era aproximar ele das meninas, porque até então as meninas conheciam o meu pai, aquele que era ruim, que elas tinham saído de casa por causa deles. Então a visão que elas tinham do nosso pai era uma visão completamente diferente. E sinceramente, como não foi assim para mim, foi uma das coisas mais marcantes na vida do meu pai que eu vi, foi quando ele chegou na rodoviária, desceu do ônibus. A primeira palavra que ele disse para minhas irmãs foi: me perdoe, minhas filhas. Ouvir aquilo de meu pai, nossa, quem diria, jamais eu pensaria nisso. Foi emocionante o reencontro e como Deus transforma as vidas. Bom, eu não conheci meu avô até ele vir aqui pra casa. Eu gostava demais do meu avô. Ele era muito brincalhão com a gente, cuidava da gente. Ele me ajudou foi a comer, que eu dava um trabalho danado pra comer. E ele tinha uma paciência de Jó pra... Bora, vamos comer. E botava uma verdura escondida na colher e tuf, e eu dizia que coisa boa. Se não fosse ele... Aí eu lembro também que quando a gente ia fazer os cultos, ele ficava sempre no canto assim. E depois quando ele começou a ir na igreja mais, ele gostava de algumas músicas, que cantava. E a gente sempre cantava essas músicas que ele gostava,
Ele gostava daquela música Deus é Tão Bom, da música Vaso Novo, ele gostava muito. Ele gostava muito de cantar, mas ele não decorava bem as letras direito, então ele tinha uma letra própria. E era muito interessante. Ele cantava tantas vezes que a gente aprendia, às vezes, a versão dele, né? E quando a gente ia cantar na igreja, tinha a versão da igreja, do Inário, né? A gente ficava, às vezes, eu ficava confundindo, às vezes. Ele gostava também de músicas mais antigas, ele gostava de músicas no estilo sertanejo também. Aí a gente, pra satisfazer as vontades dele, a gente ficava pegando os hinos do Inário e ficava imitando, cantava no estilo sertanejo, né? Tipo assim, ó. No céu há muita, muita coisa que eu anseio ver. Suas mil belezas, glórias e esplendor. A gente ficava fazendo assim, algumas coisinhas assim. Era bem interessante, bem legal. Até hoje a gente ainda fica fazendo só para relembrar os velhos tempos. Passado algum tempo, meu sogro adoeceu gravemente. Nós levamos ele ao médico e descobrimos que ele estava com CA. Daí então agravou-se o seu estado. Ele já era diabético, uma diabetes muito alta, muito agravada. E com o CA, seu estado de saúde ficou bem preocupante. Agora, o interessante é que, apesar dessas doenças de pai, a gente nunca viu ele se reclamar. Vimos ele algumas vezes pedindo: Senhor, me leve logo, me tire daqui, mas assim, reclamando porque estava doente, espraguejando ou falando coisas más. Não, a gente nunca viu o nosso pai fazendo isso. Ele sempre tinha aquela alegria, sabe? Ele sempre tinha um sorriso no rosto, né? Isso, aquele sorriso no rosto. Alguém chegava a falar com ele, era aquele sorriso tão espontâneo que, sinceramente, Sim, para as outras pessoas ele não transparecia muito não, porque quem chegava e fosse conversar com ele, ele sorria, brincava com todo mundo. Ele fez uma cirurgia, né, perdeu alguns dedos do pé devido ao diabetes, mas ele fazia piada do dedão. Ele era nos momentos que ele tava mais só, assim, é que às vezes ele ficava triste, né, pela situação. Ele foi ficando sem poder se mexer muito e era triste ver ele nessa situação, mas ele nunca perdeu a esperança, Como o estado de saúde dele se agravou bastante, para a gente ficou impossível cuidar dele como ele merecia, devido ao corre-corre da nossa vida. Então, ele quis ir para a casa de uma filha que morava em Paulo Afonso. Depois disso, a gente recebeu uma ligação aqui em casa avisando que ele tinha ido para o hospital, não estava bem. E pouco tempo depois a gente recebeu a notícia de que ele havia falecido. O mais impressionante de toda a história do meu sogro é que ele entendeu a mensagem da fé. Por mais que ele estivesse ali sofrendo, ele não perdia nem o riso, nem a esperança. Entre essas coisas aí, assim, o que nos marca e nos deixa assim muito esperançoso é aquele dia, o último dia que a gente ouviu com vida, né? Nós estávamos reunidos no pôr do sol, na sexta-feira, lá na casa da minha irmã, e ele ali deitado já, a gente já via e ele também já sabia que ali eram os seus últimos respiros, né? Seu fôlego de vida já indo embora, quase sem poder falar, mas a gente via da voz dele: Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Foi marcante, foi emocionante poder ouvir as últimas palavras do meu sogro dizendo: Deus é tão bom. E ter a certeza que no coração dele, ele tinha aquela esperança de que um dia estaria para sempre com o Senhor. E nós também temos essa esperança, que um dia nos reencontraremos com ele no céu. Foi realmente impactante a gente ter acompanhado assim. Ele estava bem fraquinho, mas ele nunca perdeu a fé, né? Nunca perdeu a fé. E ele foi até o fim. Eu tenho certeza que no dia da volta de Jesus eu vou encontrar de novo meu avô. Amém. E vou poder dar um abraço nele. Eu quero. Isso nos deixa com a esperança que temos no nosso coração de reencontrá-lo um dia, quando o Papai do Céu voltar e levar os seus queridos, e na ressurreição a gente ter a oportunidade e o privilégio de reencontrar o nosso avô. Amém. Amém. Coisa boa.